Enquanto isso, Vitor Vilar, boa noite para você. Não tão boa, né, Boa pelo noite. resultado, mas Futebol, você ganha, você perde, né? Já diria Marcelo D2 naquela música Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Lembra daquela música? Eu esqueci até o nome qual é. Aí ele fala assim: Meu filho, na vida você ganha, você perde, meu filho, faz parte. Então, assim, futebol tem dia que você ganha, tem dia que você perde, e faz parte, né? A graça do futebol é essa. Hoje, por exemplo, o torcedor do Vitória ficou em casa com raiva, um domingo de raiva, não só por ter perdido do Bahia, mas por causa da atuação do Vitória em si, né? Que a gente vai falar sobre isso. Porque não é só você perder para o rival, que já é uma coisa ruim, é perder sem competir, né? Eu acho que esse é o detalhe da partida de hoje. E também com a raiva da arbitragem, né? Porque obviamente vai ter muita grita do torcedor do Vitória a partir de agora, o que para mim não impactou tanto no jogo, né? tu acha Eu mesmo? acho que então, a gente pode falar melhor sobre isso depois. Vou Vamos, quando construir o meus Ravel Pinheiro argumentos. chegar aqui, quando a gente for fazer a transição, né, do Vitória pro Bahia, aí a gente entra no assunto arbitragem, né, a gente foca no jogo primeiro, né, Isso, e aí quando o Ravel chegar, a gente faz aquela transição com os dois comentando aí essa questão exatamente. da arbitragem, né, pra quem não viu, né, É. teve um lance lá do Everton Ribeiro, né, no rosto do jogador do Vitória, e depois do Peteleco, né, qualquer coisa agora vira margem Exatamente. para expulsão. Então, O Everton eu Ribeiro não tenho, foi expulso e na sequência o Bahia é, fez 2-0, né? eu tenho um comentário para falar sobre isso, sim, né? Enfim, vamos guardar. Não quero queimar a largada aqui, não. Vamos Mas, guardar. É assim, isso. a raiva pela atuação, raiva pela arbitragem. Mas, cara, assim, sobretudo pela atuação, né? Não é só perder do rival, é perder da forma como aconteceu, né? E futebol é isso mesmo. Você tem um domingo chato aí para torcedores do Vitória e preocupa para o futuro, né? Mas, enfim, vamos falar melhor Isso. sobre isso agora. Muito bem, a galera já tá chegando aqui no chat, né? O Júlio Weber, o Diego Carvalho, o Jorge Henrique falou que o Vitória foi assaltado. Felipe Oliveira, tem chances do Vitória poupar contra o Sport quarta? Tá entre a cruz e a espada, né, Vitor Vilar? Porque é um jogo que é importante, em termos de posicionamento ali na classificação, mas tem o Bavi. E assim, é um jogo também importante porque é um teste de Série A, né? Então, nesse Vitória aqui nas últimas partidas, vem deixando mais dúvidas do que certezas, né? Um enfrentamento na Série A contra um time de Série A, não sei se dá para jogar fora. Irmão, assim, obviamente que a pergunta deve ser torcedor do esporte, né? Depois ele confirma aí, mas acho que é torcedor do esporte. Porque, assim, é claro que só se Carpini poupar, ele é louco, né? É doido. Porque, primeiro, Vitória precisa urgentemente dar uma resposta. São duas derrotas seguidas, duas derrotas por 2-0. Tipo, não é derrota pequena, é derrota por 2-0 sem dar chute a gol, né? Sem criar. Então ele precisa dar uma resposta e o esporte, não que o esporte seja um adversário em que você tenha garantia de que vai dar resposta, mas ele precisa jogar, precisa voltar a competir, não importa qual seja o adversário. E é um jogo decisivo, né, velho? Pela primeira fase da Copa do Nordeste, então ele não pode poupar. Outra coisa também, o time foi planejado para poder enfrentar essa sequência, né, em que ia pegar duas finais do Baiano com o Sport no meio. Então ele rodou, ele descansou o time quando podia para poder enfrentar essa sequência. Então eu espero, né, que o time esteja pronto para poder encarar essa sequência com o time principal, né, o elenco encarar com o time principal. Muito bem, Vitor Vilar. Bom, vamos entrar na análise do jogo, Vitor. Porque tivemos o Vitória aí mais uma vez com três zagueiros, né? O que é comum, né, nos jogos mais difíceis, né? Desde a temporada passada, né, o Carpini jogos fora de casa, jogos contra adversários ali que tem uma qualidade técnica superior. O Vitória utiliza ali o esquema de três zagueiros, né? Hoje tivemos isso. E no ataque tivemos a dupla Fabre e Janderson. Que pensando para a Série A, você vê, pô, os meus jogadores de ataque, meus principais jogadores são Janderson e Fabre.
para decidir um Bavi ou para decidir uma partida, dá um pouco de medo, né? Você olha assim, pô, é esses caras aqui que têm a responsabilidade de decidir o jogo pro Vitória. Não que sejam jogadores ruins, tá? Eu acho que são jogadores pra compor elenco, mas eu acho que não pra serem protagonistas de um time de Série A, né? Não pra serem os jogadores ali que você coloque neles uma responsabilidade de decidirem praticamente sozinhos jogos. Então acho que isso já deixou o torcedor ali meio, pô, complicado, né? Mais uma vez ali com desfalques, né? O Carpini, Mateuzinho, por exemplo. É, e dentro de campo, a gente viu um Vitória que foi mal, né? Foi mal, praticamente não deu trabalho ao Marcos Felipe, né? Eu acho que isso é o que pesa também bastante, né? Já havia Praticamente não, criado. não deu. Não deu. É, não Vamos deu. ser honestos aqui, não deu. Zero, zero Em trabalho. finalizações na barra, assim, né? Teve bola alçada e tal, enfim. É, foi o máximo ali que o Marcos Felipe teve que Marcos trabalhar. Felipe participou muito mais Com os do pés jogo do na que. saída de bola do Bahia com os pés do É, que com as mãos. Não tem nem isso. comparação. Então, um Vitória que tomou um gol logo muito cedo também, né? Eu acho que isso também condiciona ali o time ter uma situação mais complicada do jogo. Até acho que melhorou depois do gol. Acho que até foi equilibrando, mas foi equilibrando sem conseguir criar, né? Assim, ele dificultou o Bahia, mas ele não facilitou o seu jogo ofensivo, por exemplo. Ele não conseguiu criar jogadas, né? Foi mais um jogo de amenizar, né, a qualidade do adversário do que jogar, basicamente. O Vitória hoje demonstrou muita dificuldade de jogar e perdeu por 2-0. Poderia ter sido até um placar mais elástico, né? Teve pênalti perdido, teve o Lucas Arcanjo no final do jogo ali fazendo uma defesa importante. Então, qual é o saldo dessa atuação e desse resultado para o torcedor do Vitória? Vamos lá, Fábio. Bastante coisa para falar, né? Você puxou os assuntos principais aí, de fato, vão passar por todos esses que você trouxe, né? A escalação, o nível de time que esse Vitória tem para colocar em campo, de nível técnico, enfim. É, da própria decorrer da partida, né, como aconteceu. Mas eu queria começar lembrando de duas coisas. Primeiro, aconteceu o que eu esperava, né? Eu fico muito, assim, muito tranquilo, velho, porque aconteceu o que eu esperava e que eu acho que todo mundo que acompanha o futebol da Bahia com algum tipo de equilíbrio mesmo, sem clubismo nenhum, esperava que isso fosse acontecer, que é o lado individual, a qualidade técnica dos times prevalecer, né? O abismo que existe, o que hoje há um abismo entre a qualidade técnica que existe no elenco do Bahia e a qualidade técnica que existe no elenco do Vitória. Há um abismo e o esperado era que isso fosse prevalecer, né? E prevaleceu. Prevaleceu demais. E eu fico muito tranquilo, cara, porque assim, tudo que eu falo agora, né, desde o jogo contra o Náutico, com o time em crise, nesse momento que o Vitória começa a dar para o torcedor desavisado, né? Começa a dar aquele alerta, né, ligar o sinal de alerta aí do desempenho do time. Tudo que eu vou falar agora, que eu tenho falado agora nesse vou falar hoje na Telecast no último, são coisas que eu já vinha falando quando o Vitória estava invicto. Isso. Quando o Vitória estava invicto, que o pessoal vinha falando, Vitória tá, até a mídia nacional, isso me irritou muito, inclusive. A mídia nacional vinha com o papo de que o Vitória começou muito bem o ano e tal. Cara, para quem olha resultado, sim, Carpini e Felipe Luiz, os técnicos com maiores entendeu? invencibilidades, né? Essa que é a questão. Para quem analisava o resultado, não tenha dúvida. Agora, quando você analisava o desempenho do time em campo, a forma como o Vitória conseguiu vitórias contra o Ferroviário, contra o Souza, esses times aí, você via que não estava nada bem, né? As coisas que a gente vinha pontuando desde o início. E aí agora, quando o nível vai subir, o nível de desafio vai subir, porque você pega o Bahia, depois você pega o Sport, depois você pega o Bahia de novo. Então são 3 jogos com time de Série A. Nesse momento, o Vitória vai sofrer. É certo que o Vitória vai sofrer, porque o nível é muito baixo. O Vitória, eu vinha falando isso há muito tempo já, desde o momento em que o time estava invicto. O Vitória é um time que tem um coletivo bom. Eu acho que os elogios a Carpini não são injustos. Os elogios a Carpini são até justos, porque não há dúvida que o Vitória é um time bem treinado por Carpini. Eu acho que Carpini é um bom treinador dentro daquilo que o Vitória tem de elenco para oferecer a ele. Ele é um bom treinador. Eu acho que quem olha o time do Vitória jogando
sobretudo na Série A do ano passado, né? Esse ano ainda está meio que se encaixando a coisa, mas no ano passado, quem olhava o time jogando, não tinha dúvida de que Carpini é um bom treinador, e acho que ele é um bom treinador também nessa temporada. Porque o time, o coletivo do Vitória é bom, o coletivo funciona, certo? O coletivo consegue, né? Os jogadores unidos, digamos assim, conseguem tirar o Vitória de enrascadas e até conseguir alguns resultados, como conseguiram ao longo dessa temporada aí, durante uma invencibilidade enorme, até cair contra o Náutico. Mas o lado técnico do Vitória é muito ruim. E eu tenho falado isso, não é de agora, é desde o início da temporada, e você sabe, você tá aqui, né? Vai ter muita gente que vai ver esse jogo, esse telecast, melhor dizendo, porque o jogo é grande, é um Bavi. Mas eu tenho falado dessa parte técnica há muito tempo. E aí, tem um momento em que a parte técnica, que o coletivo não vai funcionar. Não funcionou contra o Náutico. Hoje, até dá para dizer que funcionou, mas não funcionou a ponto do Vitória se sobressair na partida. Funcionou para aquilo que você disse, já na introdução aqui do programa. Funcionou para que o Vitória pudesse equilibrar a partida. Não é que o Vitória teve chance, graças ao coletivo, de incomodar o Bahia. O coletivo, ele funcionou à medida que, digamos, você tem um espectro, né? É o funcionar nada, funcionar alguma coisa e funcionar muito bem. O Vitória, para ganhar as partidas, sobretudo nesse nível mais alto, né, de Fortaleza, Sport, Bahia, ele precisa que o coletivo funcione muito bem, sabe? Precisa estar no espectro do muito bem, no power ranking lá do muito bem. Na setinha, no máximo, lá no jogo de videogame, né? No FIFA lá ou no In-11. No meu tempo é o In-11. Quando ele funciona para menos, o Vitória toma um 2-0 do Náutico, por exemplo. Hoje ele funcionou meio termo. Quer dizer, conseguiu equilibrar um jogo, né, no segundo tempo, para que o Vitória não tomasse uma goleada, porque era para ser uma baita goleada do Bahia hoje, mas uma baita de uma goleada diante da atuação ridícula do Vitória. Conseguiu, digamos assim, tirar um pouco do sufoco, mas ali tirou 30% do sufoco no máximo. Mas não foi suficiente o coletivo para o Vitória sequer chutar no gol. Eu diria que o Vitória conseguiu passar menos feio graças ao coletivo. O quanto o coletivo funcionou hoje foi para fazer o Vitória passar menos feio o jogo. Mas, como eu digo que aconteceu aquilo que eu esperava, é que o lado técnico foi a toda a diferença. O lado técnico foi a diferença do clássico, né? O lado técnico fez com que o Vitória, a deficiência técnica do Vitória, fez com que o Vitória não chutasse no gol, não incomodasse Marcos Felipe. O lado técnico fez com que o Vitória tomasse 2 gols. Porque veja só, depois eu vou falar da atuação, né, do jogo em si. Mas vamos combinar aqui, né? Vamos concordar que os 2 gols do Bahia saíram em falhas grotescas da zaga do Vitória, da defesa do Vitória. 2 falhas grotescas da zaga do Vitória. Então, o erro, a falta de qualidade técnica mesmo desse time fez com que o Vitória tomasse 2 gols. E poderia ter tomado mais, porque no segundo tempo o Lucas Arcanjo fez uma defesa maravilhosa, né? Poderia ter tomado mais nas falhas técnicas. E no ataque, assim, a falta de qualidade técnica do Vitória fez com que o Vitória não chutasse a gol. Então, assim, hoje o coletivo não funcionou e a falha gritante, assim, a deficiência gritante da parte técnica do Vitória ficou escancarada. E ficou escancarada porque, como você falou, você teve Janderson, cara. Você teve. Vou trazer aqui, ó, é, um dado importante, né? Que eu estava até guardando para falar depois, quando tivesse a escalação no campo. Mas eu posso até lembrar depois também, para que a audiência aqui é rotativa. O Vitória hoje teve 7 atacantes em campo. Não foi só Janderson, porque o trio de ataque titular foi Janderson, Fabre, como você citou, mas também teve o Wellington Rato, né? O Wellington atuou entre uma ponta direita e uma meia, digamos assim, meio campo, Isso. centralizado. Ele ficava flutuando por ali. Mas na prática eram 3 atacantes, assim. Depois entraram mais 4, né? Entraram Carlinhos, Oswaldo, Lucas Braga e Mosquito. Então foram 7 jogadores de frente. 7 jogadores em que teoria são 7 jogadores que o Vitória tem no elenco. Tirando o Mateuzinho, né? Porque o Mateuzinho está indisponível. Mas ali são 7 jogadores que o Vitória tem no elenco para criar alguma coisa. São os jogadores que o Vitória montou, botou nesse elenco para 2025
confiando que eles vão criar alguma coisa contra quem? Contra a Jacuipense, com todo respeito, contra o Atlético de Alagoinhas? Não, contra a Bahia, contra o Sport, contra a Fortaleza, contra os outros 19 times da Série A. E hoje, esses 7, cara, foram 7 jogadores que entraram na campo pelo Vitória de ataque, de frente. Eles não conseguiram, mesmo com 7 deles entrando em campo, com 4 atuando ao mesmo tempo no segundo tempo, eles não conseguiram chutar a gol. Tem noção do que é isso, velho? A deficiência técnica desse time. Você entrou com o Janderson Fabre e o Wellington Rato, que fizeram partidas pavorosas. Pavorosas. E aí trocou todo mundo no segundo tempo, porque tirou todo mundo. Saiu o Janderson, saiu o Fabre, saiu o Wellington Rato. Entraram os 4 que eu falei: Oswaldo, Lucas Braga, Gustavo Mosquito e Carlinhos. E mesmo trocando todo mundo, eles não chutaram a gol. Não é fazer gol que eu tô falando, cara. Não é chegar assim, não conseguiu fazer gol contra o Bahia. É não conseguir chutar, irmão. É um nível muito mais baixo. E é uma coisa que eu vi, volto a dizer, velho, eu tô muito tranquilo porque isso eu já venho falando desde o início da temporada. E se o torcedor do Vitória agora tá chateado, é melhor ele parar para pensar que os defeitos do Vitória nesse sentido já estavam claros desde o início do ano. Mas Enganou-se houve, no Vitor, início. uma ilusão geral da torcida pelos resultados, e aí Não, muita gente fechou os olhos aí para essas deficiências. eu não acho que Foi a maioria toda a da torcida torcida. esse sentimento ou não? Eu não acho que toda a torcida tenha se iludido, tá? Eu acho até que a maioria da torcida já tinha um senso crítico grande. Agora, eu acho que, entenda, também existe um espectro aí, né? Tem aquele cara que era totalmente, tem a real noção, que para mim qual é a real noção, tá? Porque obviamente estou trazendo aqui meu ponto de vista. Eu vou falar o que aqui no programa? Meu ponto de vista, né? Então, assim, meu ponto de vista, para mim é muito claro que o Vitória não tem centroavante, não tem ponta direita, não tem ponta esquerda. Não é só o centroavante, sabe? É centroavante, ponta direita, ponta esquerda e não tem um meia reserva de Mateuzinho. Vamos botar as 4 posições de ataque assim. Não tem ninguém útil para a Série A hoje. Não tem. Para mim isso é muito claro. Então, desse torcedor que via que não tinha nada, aí você vai tendo vários graus. Eu acho que a maioria da torcida não está nem no que acha que não tem nada e nem no que acha que tem tudo, sabe? Tem desde nesse espectro, você tem desde o torcedor que achava que o time estava invicto e que estava bom. Não, pô, tá invicto. A gente está vendo um problema onde não tem. Esse é um grau. E o outro grau é o cara que, como eu, acha que não tem ninguém. Do meu para frente não tem ninguém. Vamos botar esses dois espectros. Eu acho que a maior parte da torcida está no meio, que é aquela que reconhece que o time tem dificuldades no ataque, mas não enxerga que o problema é muito maior. O pessoal tem reclamado muito da falta do centroavante, o pessoal tem reclamado muito da falta de um ponta. Para mim é muito maior. Para mim falta centroavante, ponta esquerda, ponta direita e um reserva de Mateuzinho. Entendeu? É muito maior. E os jogos contra o Náutico, contra o Bahia agora, está provando isso. Você teve 7 jogadores, velho. Eu volto a dizer, foram 7 jogadores ofensivos do Vitória que atuaram ao longo dos 90 minutos. E o Vitória, mesmo trocando todo mundo, não conseguiu chutar gol. Então, assim, tem momentos em que o coletivo não é suficiente. Carpini é um bom treinador, mas vai ter muitos momentos em que o fato dele ser um bom treinador, ele saber treinar o time coletivamente, não vai funcionar. Hoje, por exemplo, o Vitória, coletivamente, como eu falei, equilibrou. Mas em termos até de treino, de aspectos táticos, né, e técnicos que o treinador tem que cobrar, o Vitória também faltou. Porque, por exemplo, eu não vi uma jogada aérea de escanteio que o Vitória tenha ganhado. Bola parada. O Vitória tentou de tudo. Teve escanteio cobrado de perna direita, de perna esquerda, bola alta, bola média, bola no primeiro pau, bola no segundo pau, e o Vitória não ganhou nada. Do outro lado, no lado defensivo, o Vitória tomou várias bolas aéreas do Bahia e algumas entraram, que foi uma beleza. Lá ele. Algumas bolas do Bahia entraram, lá ele, com muita eficiência. Então, assim, até nesse aspecto que é de treinamento de Carpini,
o Vitória falhou também. Então, assim, até o coletivo também hoje não foi essa beleza toda. Mas, como eu falei, no segundo tempo ali, deu para dar uma equilibrada, tirar a força do Bahia. Mas veja só, para finalizar esse primeiro momento, né, daqui a pouco vou esculhambar muito mais aí. É, eu quero lembrar uma coisa, velho, assim, eu não sei nem o que Ravel vai dizer daqui a pouco, mas na minha visão, tá? Na minha visão, o Bahia não jogou bem hoje. Não foi um grande jogo do Bahia. O Bahia não teve uma grande partida, não teve uma grande atuação. Sinceramente, o Bahia não fez um grande jogo. Não foi o melhor jogo do Bahia. Pelo contrário, eu acho que dos jogos do Bahia que eu acompanhei vários, talvez tenha sido o jogo que o Bahia mais errou tecnicamente. O time tem qualidade técnica, inegável que tem, mas errou muito tecnicamente, sobretudo na saída de bola, por exemplo. Foi um jogo que o Bahia errou muito. O Bahia não foi eficiente, teve atuações abaixo. O Bahia não jogou bem hoje. O Bahia jogou menos hoje, por exemplo, do que no clássico da primeira fase. No clássico da primeira fase, que terminou 0-0, o Bahia jogou mais bola, eu acho, na minha visão. No jogo da Série A do ano passado, nem se fala. O Bahia, na Série A do ano passado, jogou muito mais do que o Vitória. Jogou muito mais do que hoje, inclusive. Só que, assim, o Bahia não fez força para ganhar do Vitória. Esse que é o detalhe. O Bahia não fez força para ganhar do Vitória. O que, aliás, para eles era ótimo, né? Foi perfeito o jogo para o Bahia, porque o Bahia não fez força. No segundo tempo, o Bahia deu uma administrada, jogou no banho-maria, assim, porque o time vem de uma sequência difícil, né? Pegou jogo da Libertadores, depois teve a semifinal tendo que devolver o placar para cima do Jacuipense, depois jogo da Libertadores de novo, na quinta, para no domingo jogar o Bavi. Então, é óbvio que para o Bahia interessava esse jogo em que ele não fizesse força. E o Bahia, mesmo sem fazer essa força toda, foi suficiente para ganhar de 2-0 de Vitória. Fora o baile, porque assim, dava para ser uma goleada. Teve o pênalti que o Bahia perdeu, né? Que o Lucas defendeu. Teve defesa de Lucas Arcanjo no segundo tempo, uma baita defesa. Então, assim, mesmo sem fazer força, mesmo sem jogar, dos últimos três Bavis, eu acho que hoje foi o dia que o Bahia jogou menos, sinceramente. Tanto fisicamente, como taticamente, tecnicamente. Errou muito tecnicamente. Taticamente, eu acho que o Bahia nem foi bem. Fisicamente, o time estava cansado, claramente. Mas mesmo sem fazer força, irmão, ganhou de 2-0 e poderia ter ganhado muito mais. Então, isso dá uma amostra de como é vulnerável, bicho, esse time do Vitória, né? É um time absolutamente vulnerável. Que a gente já vinha falando aqui nesses 45 minutos há muito tempo e agora para o torcedor tá claro. Eu espero, né? Esteja claro. Sobretudo, tá? Que esteja claro para a diretoria. Para a diretoria. Porque, por exemplo, só para finalizar, nosso presidente, Fábio Mota, disse que nosso presidente Fábio Mota contratou Lucas Braga por 5 milhões. Lucas Braga até agora não fez nada. Hoje foi mais uma partida horrorosa de Lucas Braga. Wellington Rato, 5 milhões. Talvez a pior partida dele no Vitória, uma das piores partidas foi hoje. Porque se espera dele, né? Assim, o que é que você espera de Wellington Rato? Que apareça num jogo como esse. Não apareceu. 5 milhões. Você tem Fábio, que foi comprado de fora do país. Fez nada. Você tem Janderson, que no ano passado foi 5 milhões. Nada. Então, assim, nosso presidente, né, Fábio Mota, Maneca, o diretor de futebol, confiaram que tinha elenco aí para enfrentar o Baianão, enfim, para disputar esses campeonatos aí. E eu acho que está muito claro que não estão, né? Não estão. O Bahia, mesmo sem fazer força, conseguiu ganhar de 2-0 e o Vitória não deu um chute a gol, Fábio. Um chute a gol. Eu acho que o gol cedo condicionou muito o Bahia também não acelerar tanto, né? Eu acho que aí 1-0 cedo fez o Bahia também conseguir administrar bem o jogo, né? Eu acho que passou por isso também, a sequência desgastante, mentalmente, né? Fisicamente, com o Libertadores. E aí 1-0 cedo o Bahia já deu aquela freada, né? Foi mais ali saindo na boa e fez 2-0, poderia ter feito mais. Sobre o Vitória, eu acho que é o combo do azar também, né? Assim, o seu principal jogador tá machucado, que é o Mateuzinho. E aí, duas peças importantes da sua defesa saíram, né, no início da temporada, né, que é o Wagner Leonardo e o Esteves. Eu acho que isso também enfraquece. A gente fala muito da questão ofensiva, mas eu acho que perder esses dois jogadores
E o Esteves até ofensivamente, né? Porque é um jogador que vinha contribuindo ali no apoio. E aí, quem foi contratado, assim, ninguém respondeu minimamente, né, até agora, assim, dos reforços. O Lucas Braga e nada, é a mesma coisa nos jogos, né? Completamente nulo. O Fabri, que eu acho que é até um jogador que, assim, não dá pra esperar muito dele. Eu acho que é um jogador pra compor elenco e ir entrando. Enfim, não é um jogador que vai mudar o time de nível, né? Eu acho que é um jogador que tende até mais crescer com o time jogando bem, né? Com o time ali, ele não sendo o principal protagonista do ataque, né? Não tendo esse peso, assim, eu acho que ele tende a render. Eu acho que é um jogador que pode contribuir. Não dá, acho que não dá pra ele ser esse cara pra levar o time. Nem o Janderson, né? Que tá ali meio jogando também como improvisado. E foi um jogador que, convenhamos, né? Muito criticado pela torcida, teve uma sobrevida com uma reta final boa de temporada, né? E assim, é um boa até porque antes era nada, né? Então o boa também a gente até tem até que relativizar porque ele saiu do nada pra mostrar alguma coisa ali, um desempenho mínimo, e aí já foi considerado satisfatório muito pelo histórico, né? E aí você teve o Elton Rato, também outra contratação que até agora nada. Então, o Carpini também deu muito azar, né? Assim, tirando o Baralhas, né, de contratação, acho que foi o único que de fato elevou o nível do time no setor. Mas de resto, né, as contratações ofensivas, ninguém desempenhando minimamente bem. Mateuzinho machucado, eu acho que pesa muito, né? Porque é o cara do time, assim, né? É o diferente tecnicamente. E a temporada do Vitória ano passado dependeu muito do Mateuzinho e do Alejandro, né? Um atacante ali que entregava gols e um meia que criava muitas situações, enfim. Então hoje E de o Vitória Esteves não também, tem né? isso, né? E o Acho que a Esteves, né? contribuição de Esteves era até maior ofensivamente do que defensivamente. Assim, ele era muito importante para o lado ofensivo Isso, do time. O lado esquerdo do Vitória é um lado muito forte, né? No ano passado. isso. Wagner Leonardo com a saída de bola, Lucas Esteves com a ala toda, Mateuzinho ia muito para o lado esquerdo para fazer jogo por ali com o Lucas Esteves, e tinha Alejandro para finalizar jogadas. Né? Quantos gols o Vitória fez envolvendo esses quatro nomes aí, né? E desses quatro nomes, apenas um segue no elenco e é um cara que está machucado, como você trouxe muito bem. Agora sim, velho, é, é uma coisa que a gente também vem falando aqui, né, Fábio? Você que faz todo o programa comigo. É, o Vitória perdeu esses. Vamos lá. Planejamento para a temporada desse ano, né? Para a temporada 2025. O Vitória manteve todos os jogadores que foram titulares do ano passado. Só perdeu o Alejandro porque não foi escolha do Vitória. Se o Vitória pudesse, teria mantido ele. Renovou com todo mundo que foi titular. E aí a ideia era você manter a base do ano passado para enfrentar esse ano, que parece sensato, né? Então, você pega os jogadores que foram aprovados. Os 11 titulares do ano passado foram aprovados, né? Terminaram como titulares porque estavam bem. Você mantém os 11, quer dizer, os 10, né? Porque não tinha Alejandro, e você contrata mais 11 para aumentar a disputa e esses 11 aumentarem o nível, né? Só que na prática ele Só perdeu que, quatro, né? Assim, pois começou é, a temporada achando que só tinha perdido o Alejandro. Aí perdeu o Esteves, o Wagner Leonardo e o Mateuzinho praticamente a temporada toda sem conseguir entrar em campo. Então o que era exato. um virou quase metade do time, né? E de Mas jogadores veja, importantes, né? Acho que se a gente é, elencar o top 4 de jogadores de linha, eu acho que eram esses quatro, né? Alejandro, eram os Mateuzinho. quatro, com certeza. Então você Com o perdeu Lucas seus Arcanjo, né? quatro melhores jogadores, né? Com o Lucas Arcanjo completando ali a espinha Isso. dorsal do time. A espinha dorsal era Lucas, Wagner, Lucas Teves, Mateuzinho e Alejandro. Agora, veja bem, também eu vou fazer. Essa é uma visão de fato, né? É um fato isso aí. Agora, também vou pensar como eu acho que Fábio Mota e Maneca deviam ter pensado, né? Primeiro, você perder Mateuzinho, de fato, é um azar. Aí é a conta do azar. Você não ter Mateuzinho em saúde, né, saudável, para esse início todo do ano, porque mesmo quando ele jogou meia boca, assim, ele jogou sentindo dores, meio que num sacrifício, tentando voltar. Ele não jogou 100% em momento nenhum desse ano ainda. Aí é na conta do azar, totalmente do azar. Agora, você não tem um camisa 9.
é um problema, porque se sabia que Alejandro não ia ficar desde o ano passado. Desde o ano passado que o Vitória sentia que Alejandro não ia ficar. Por mais que tivesse todo o esforço do mundo, mas era a cara do jogador que ia ser negociado pelo Red Bull. Ponto. Então já é um problema isso aí. O Vitória não tem um centroavante ainda, sabendo que Alejandro ia ser Assim, negociado foi o centroavante pelo artilheiro da menos, competição, né? Assim, então mostra que pois ele é, era muito importante. e emprestado, né? Então assim, não é um jogador do Isso. Vitória. É um jogador que o Vitória botou na vitrine. Então é óbvio que o Red Bull ia vender. Óbvio. Então já é um erro. E assim, você perder Wagner e Lucas Esteves, por mais que tenha um tom de traição aí, né, como o torcedor gostou de ver, mas era algo esperado também. Eu acho que todo torcedor do Vitória sabe que era algo esperado, porque você tem um time que está tentando se reerguer, inclusive financeiramente, que precisa de dinheiro. É mais do que natural que os seus destaques do ano passado sejam negociados esse ano. Não é algo estranho, não é algo estranho ao futebol isso. Era esperado que ele fosse vender esses jogadores aí. Tanto é que o Vitória colocou um orçamento alto de vendas para esse ano, uma expectativa de venda. Então era algo natural. O problema mesmo, na minha visão, não é nem assim a perda, de fato, foram perdas enormes para o Vitória. Agora, o problema maior é que as reposições, essa ideia de você trazer 11 jogadores ou mais para melhorar o nível e a competição dos 11 que ficaram, não funcionou, velho. Esse é o ponto, não funcionou. Você só tem Baralhas e mais ninguém, 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 ninguém. Você não tem o Wellington Rato não funcionou, Lucas Alter tá aí, né, tentando se encaixar, mas enfim, não dá para dizer ainda que funcionou. Lucas Braga não funcionou, entre vários outros nomes que a gente tem aí, não funcionaram. Então, esse que para mim é o problema, porque você pode perder uma referência e ganhar outra. O único cara que, digamos assim, equilibrou, que você perdeu uma referência e você tem uma referência reposta, né, seria Baralhas, mais ou menos. E ainda é muito cedo para cravar isso, porque o cara está só começando a temporada dele no Vitória. Então, assim, o problema para mim, na verdade, foram as contratações. As contratações não vieram, as contratações não vieram. E, sobretudo, assim, a gente falou, o lado defensivo foi uma perda muito grande, né? Por exemplo, quando o Wagner sai, claramente o futebol de Neres despenca. Despenca. Hoje o futebol de Neres é muito abaixo do que ele já mostrou. No jogo de hoje, inclusive, ficou claro, né? Foi substituído. Carpini, obviamente, ia tirar um zagueiro. Veja só o drama. O Carpini, obviamente, ia tirar um zagueiro para ir para cima no segundo tempo. Ele tinha Edu, Neres e Lucas Alves. Ele tirou Neres, pô, que é o capitão. Isso indica o nível que Neres caiu, a atuação ruim que ele teve. Para ele tirar Neres é porque ele estava vendo claramente que o cara estava mal. Entende? Então, assim, Neres caiu de produção. A reposição da lateral esquerda não foi à altura de Lucas Esteves, claramente. Claramente. Jamerson é esforçado pra caramba, corre, não sei o que, tem um pulmão enorme aí. Mas tecnicamente é muito abaixo. Muito abaixo. Não há como comparar com o nível que Esteves mostrou no ano passado. E Hugo, então, nem se fala, né? Até agora não veio, não mostrou para que veio o Hugo. Então, assim, claro, né? É, você teve as perdas na defesa também, mas eu acho que o abismo maior no ataque, Fábio. Porque você ainda consegue ver Lucas Alter jogando bem para o futuro, você ainda consegue ver Neres, de repente, né, com um parceiro de zaga que ele sinta segurança, recuperando o futebol dele. Lateral esquerda não, tá? Lateral esquerda acho que tem que contratar. A lateral direita tem Claudinho, que, enfim, ninguém entende porque é que não joga. Tá machucado, beleza. Hoje não dá para considerar. A volância eu acho que melhorou um pouquinho o nível com a chegada de Baralhas, né? Com o PP que tem aí ainda. Mas o ataque não dá. O ataque, a referência ainda, o cara que tem melhores números esse ano é Janderson, que já entregou o que a gente viu no ano passado. Não dava, não dá, sabe? E aí, só para finalizar, porque eu esqueci uma coisa importantíssima, Fábio, de falar na minha abertura aqui no primeiro comentário. Elogiei Carpini pra caramba, né? Falei que é um bom treinador, tudo mais. E eu acho mesmo, acho que Carpini é um bom treinador. Porém, meu amigo, são 3 Bavis, tá? E ele não ganhou nenhum. 3 Bavis em que ele não ganhou do Bahia. Mais do que isso.
3 Bavis de Carpini. Nos 3 Bavis de Carpini, ele foi dominado por Rogério Ceni. Rogério Ceni é criticado lá pela torcida do Bahia. E eu acho que, em certa medida, até com alguma razão. Só que o Rogério Ceni, contra o rival, contra a Carpini, dominou, deu nó nos 3 jogos, sabe? Deu nó nos 3 jogos. Carpini, até agora, não conseguiu se sobressair no clássico. Não é nem assim, cara. Porque perdeu 2 e empatou 1. No que ele empatou, o Vitória não jogou nada, que foi o da primeira fase desse ano. Nada. Então, Carpini contra o Bahia tem sido muito frágil, né? Tem sido uma jornada infeliz de Carpini. E, detalhe, eu acho que até comentaram aí também, que eu acabei esquecendo, segundo clássico de Carpini, segundo clássico em que o Vitória não chuta gol contra o Bahia. Não chuta gol, irmão, porque no jogo da primeira fase não chutou a gol. A única chance que teve, que foi a de Fabri lá, né? Não foi no gol. E agora mais um jogo em que ele não chuta no gol. São 180 minutos contra o Bahia, em que Carpini não consegue fazer o time chutar a gol. Então isso é muito grave também. Não dá para passar pano nesse registro aí de Carpini em clássicos, não. Tem que pontuar isso também. Muito bem. Aqui alguns comentários, né? O Caio Vasconcelos fala que concorda com você, Vilar. O Vitória desse ano contra o Bahia não foi capaz de incomodar o tricolor de aço em momento algum. O Jefferson fala, azar não, falta de competência, não ter outro meia de armação, esperar só por Mateuzinho. É, assim, em tese era o Rato, né? Mas não tá Em rendendo. tese era para ser errado. Ano passado era para ser Giamota, né? É, Vou eu acho lembrar. que imperdoável é não ter centroavante. Para um time que dependeu muito do centroavante. Assim, você não repor. Assim, não foi um centroavante que deixou 5 gols. E você, apesar dele, você conseguiu. Era um atacante que participava da grande maioria dos gols do time. Então você não repor um jogador da posição, eu acho que isso aí é um grave erro. Assim. Esperar a temporada começar, enfim. Aí esperou. O Pedro Raul, por exemplo, foi pro Ceará, que era um jogador que poderia caber no Vitória. Né, o Davidson tá indo pro Fortaleza, esperou e também não contratou. Então não adiantou de nada esperar, né? Então, realmente eu Exato. acho que. Não, e lembrando, né, que Fábio Mota recentemente, tudo bem, eu acho até que é um discurso tipo assim, ele falou, né, eu tenho 3 centroavantes competitivos, Carlinhos, Janderson e Fábio, não tem pressa. Claro, eu acho que pode ser um discurso muito mais para fora, né, para ele valorizar o elenco dele, né, o pessoal se sentir valorizado. Cá entre nós, né, pega mal quando você bota os 3 em campo, como aconteceu agora, e não chuta, velho, a gol, né, não chuta a gol. É, Então, assim, eu acho também, tá, que o centroavante é a posição mais complicada, porque Mateuzinho, né, eu acho também, eu concordo que é um erro de planejamento você não ter um reserva para Mateuzinho. Era para ser o Elton Rato, mas não funcionou. Mas ainda assim é uma posição que você tem um titular, né? Eu acho que na cabeça da montagem do elenco do Vitória, inclusive, Mateuzinho é o titular e o Elton Rato chega para ser o ponta direita. E aí, numa ausência de Mateuzinho, você puxa o Elton Rato para meia central. Mas você tem um titular. O problema do centroavante é o que você falou aí, não tem um titular, velho. Você não tem um titular. Então é muito mais grave. Bom, por aqui também Vitor Montes, o Thiago Epifânia, o Rui Duarte, reclamando aí da cabeçada do Everton Ribeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Jackson Santos, colaborem com um like, galera. Muito bem, viu, Jackson? Importante recado. Quem tá chegando aí, deixa o like. Tá bem aqui o Beat43, Murilo Nunes, o Erley Romão, o Santos. Fala que o Bahia foi melhor, mas roubaram o Vitória. O Rafael Melo também tá por aqui, o Pablo Daniel também por aqui. Enfim, a galera interagindo. Bom, vamos pro nosso campinho? Vamos continuar analisando mais individualmente, Vitor Vilar. Será que dá pra achar um verdinho hoje aí nesse time do Bahia? Vamos com você, viu? Vamos Não, começar com o Arcanjo. Acho que é. Se nenhum. tiver verdinho, é pra Eu ele, queria viu? falar rapidamente sobre o jogo. Rapidamente. Sim, sim. É, Na minha visão, tá? O que aconteceu. Porque você falou, né? O gol cedo influenciou. Eu acho que influenciou mesmo, viu, Fábio? Eu acho que influenciou bastante. O que me chamou a atenção, rapidamente, que eu queria pontuar é
se esperava que o Vitória fosse usar muito bloco baixo, né? Como se fala, recuar bastante, como aconteceu no jogo da primeira fase do Baianão. Vitória ia recuar bastante, ia jogar com bloco baixo. Mas não, o Vitória jogou bem aberto. O Vitória jogou partindo para cima, né? Digamos, fazendo a pressão. Claramente, o objetivo do Vitória era fazer a pressão na saída de bola do Bahia para roubar a bola e iniciar um jogo de transição contra-ataque. Foi diferente do jogo da primeira fase. No jogo da primeira fase, o Vitória jogou com esse bloco bem baixo mesmo, tentando explorar a bola longa nas costas da defesa do Bahia, que costuma jogar muito adiantado, né? Muito avançado. E nesse jogo não, nesse jogo o Vitória atuou desde o início, pressionando muito, espaçando muito o time para pressionar lá desde a frente, inclusive esses três homens da frente, né? Rato, Fábio e Janderson, fazendo uma linha de três jogadores para marcar, meio que até individualmente, né? Cada um dos três homens de saída de bola do Bahia, né? Que são, né? Gabriel Xavier, Canu e o Mingo, né? Santi Ramos Mingo. Agora, aí o detalhe é o seguinte: a gente falou muito aqui que contra o Náutico, o Vitória teve dificuldade, né, de jogar muito por conta do bloco baixo do Náutico. E o Bahia, dessa vez, cara, o Bahia jogou todo aberto contra o Vitória. Mesmo depois que fez o gol, eu concordo, o gol, né, fez com que o Bahia tirasse o pé do acelerador e começasse a administrar mais a partida, né? O gol foi muito cedo. Mas mesmo depois que fez o gol, o Bahia não se fechou diante do Vitória, sabe? O Bahia não recuou o time. O Bahia jogou aberto até o final. O Bahia jogou tentando fazer a saída de bola, tentando criar até o final. E diferente do jogo do Náutico, né? Diferentemente do jogo do Náutico, o Vitória teve espaço e não conseguiu criar, assim. Não é que o Vitória tenha enfrentado o Bahia fechado. A gente estava falando aqui que o Vitória teve dificuldade contra o Náutico porque o Náutico se fechou muito, o Souza se fechou muito, o Ferroviário se fechou muito. Hoje o Bahia não se fechou e o Vitória teve dificuldade, não chutou gol. Então, foi uma diferença importante. Agora, cara, definitivamente, né, para resumir a partida, é o lado técnico. Porque, veja bem, o Bahia, como eu falei, o Bahia veio muito mais aberto, né? O Bahia tentou fazer a saída de bola com três jogadores e o Bahia errou muito na saída de bola. Eu acho que, inclusive, o lado da atuação do Bahia nem ter sido isso tudo, né? O Bahia não atuou bem, não fez uma partida maravilhosa. Foi muito porque errou muito na saída de bola. Teve vários lances ali em que Marcos Felipe passou sufoco, né? Que Canu, que Gabriel Xavier passaram sufoco, etc. Agora, mesmo assim, o Vitória não aproveitou. O Vitória não fez nada na série de bola. Eu acho que o maior caso, inclusive, foi uma jogada de saída de bola errada do Bahia, ainda no primeiro tempo, em que Baralhas roubou a bola. Ele roubou a bola no campo de ataque do Vitória, partiu correndo pelo meio. Fabri fez um movimento assim de facão, e aí o movimento de Fabri foi errado, e o passe de Baralhas para Fabri foi completamente errado. Então, assim, duas decisões erradas ao mesmo tempo, né? Do passe e da movimentação. O Vitória não conseguiu aproveitar nenhuma das saídas de bola equivocadas do Bahia. Nada, zero. Se a estratégia de Carpini foi essa, de você pressionar a saída de bola para tentar já roubar a bola no campo de ataque, porque eu tenho certeza absoluta que se o Vitória tivesse aquele cenário de jogo em que ele tem que criar da defesa até chegar ao ataque, o Vitória realmente não teria muitas chances de chutar gol, tendo que depender unicamente dele para sair a bola da defesa e chegar até o ataque para chutar. Vitória tinha que aproveitar de fato, pela sua deficiência técnica, uma bola roubada no ataque, né? Um erro de saída de bola do Bahia, porque aí você já ganha a posse de bola num campo muito avançado. Então o Vitória teve essa oportunidade. Eu acho que em termos de estratégia, aí que eu falo, o coletivo do Vitória, né, Carpini, é um bom treinador. Acho até um treinador que acho que todo mundo reconhece que é bom, porque o desenho de jogo, para mim, foi um desenho que faz sentido. Ele marcou a saída de bola e o time conseguiu roubar a bola, sobretudo no primeiro tempo. Só que a falha técnica, né, o nível técnico é tão baixo desse Vitória que o lado da estratégia funcionou, mas a execução a partir de você roubar a bola foi um desastre, um desastre, um desastre completo. Muitos erros de tomar decisão, erro de passe, Janderson que não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô, uma coisa assim horrível, horrível. Então, o resumo do jogo para mim foi
técnico, porque no erro do Bahia, que foi a saída de bola, as várias saídas de bola erradas que o Bahia fez, o Vitória não conseguiu aproveitar por falha técnica do Vitória, deficiência técnica do Vitória, tomada de decisões erradas. E no erro do Vitória, então no erro do Bahia, o Vitória não conseguiu aproveitar. E no erro do Vitória, sobretudo defensivo, marcação de bola parada, erro do zagueiro Neres, né, que tomou ali uma decisão completamente equivocada na hora de marcar. No erro do Vitória, o Bahia fez 2 gols. Então, assim, o jogo foi definido nos erros. O Bahia teve qualidade para poder aproveitar os erros do Vitória e o Vitória não teve a menor qualidade para aproveitar os erros do Bahia. Ponto final. Assim foi o jogo na minha visão. Camutanga tá indisponível, Vila, ainda? Ou foi pro branco hoje? Por que não entrou? Como? Por que Camutanga não entrou no jogo hoje? Camutanga ainda está voltando, né? Ainda tá. Não está 100% ainda, Rafael. Ele está voltando ainda de lesão, né? Ele reestreou há 2 jogos. Então, assim, realmente ele não está ainda no nível físico, né? E nem de ritmo de jogo, tempo, né? Técnico também, nível técnico, para atuar no Bavi, não, infelizmente. Para o Vitória, né? Infelizmente para o Vitória. Para o Bahia, Eu felizmente. perguntei porque a lembrança que eu tenho acompanhando mais à distância é de uma dupla com Wagner Leonardo, assim, que fez o Vitória ser um time muito protegido defensivamente e que hoje talvez o Vitória tenha sentido muito a falta de um zagueiro no nível que Camutanga, que Wagner Leonardo já entregaram com a camisa do Vitória. Fiquei com essa impressão assim de que mesmo num esquema mais defensivo, mais uma proposta mais defensiva, talvez tenha faltado um atleta que tivesse a capacidade de entregar aquilo que eu, vendo à distância, já vi tanto o Camutanga quanto o Wagner Leonardo já entregaram. Sem dúvida. Esse é um outro detalhe também, né? Que eu acho que dá para falar da atuação e, de certa forma, do momento do Vitória, né? O momento do Vitória, em outros momentos, né? Inclusive da temporada passada, com o Léo Condé, ou até da Série B, relembrando assim de maneira muito retrospectiva, mas sobretudo na temporada passada, com o Léo Condé e depois com o Carpini, o Vitória era um time que tinha muita deficiência técnica também ofensivamente. Não dá para dizer que um ataque com o Alejandro, aquele ataque do Vitória do ano passado, era um ataque muito técnico, não era. Mas era um time que defensivamente sabia se proteger, né? No primeiro semestre com Camutanga e Wagner Leonardo, isso na Série B, então nem se fala. No primeiro semestre isso foi importante para ganhar do Bahia os clássicos, essa segurança defensiva. E durante a Série A, mesmo após a saída de Camutanga, Wagner encaixou bem com o Neres, né, e com o Edu, etc. Então isso era importante. O Vitória nunca teve um time muito Era o técnico na pilar, frente, né? mas se Era o garantia pilar. atrás. Era um pilar, se garantia atrás. E nessa temporada isso não está acontecendo, né? Assim, depois da saída de Wagner, sobretudo, Neres caiu muito de produção. Então esse nível de defesa não é mais um time seguro atrás. Então acaba que quando você é mal no ataque, como aconteceu hoje, e falha na defesa, seu adversário tem qualidade para aproveitar, que foi o caso do Bahia, é fatal, né? Fatal. Tá mutado, Fábio. Só pra galera que está apenas no áudio, né? Ravel Pinheiro já falou por aqui, né? Boa noite pra você, viu, Ravel? Daqui a Boa pouco noite pra você. você. Cheguei aí já de intruso, falando, Não, analisando, tudo certo. analisar o Vitória aí, mas boa noite para você, Fábio. Boa noite para você, Vilar, meu irmão. Boa noite para Alan, que também está nos trabalhos técnicos. Todo mundo que está consumindo esse conteúdo aí, seja ao vivo ou para quem vai consumir depois aí no formato de podcast. Muito bem. Bom, vamos pro campinho, aí depois a gente volta pro jogo, né? Falando de lance polêmico, falando também do ponto de vista do Bahia, né? Ravel Pinheiro já tá por aqui. Mas vamos pro campinho, Vitor Vilar. Eu imagino que Vou tenhamos inovar. poucos verdes, né? E eu acho que o Arcanjo é um É, deles, né? vamos de poupar tempo, porque assim, eu não queria analisar de um por um, não. Eu queria poupar tempo e Bora. passar a régua aqui rapidamente. Vai destacar apenas, assim, eu acho que vale a pena destacar Lucas Arcanjo, né? Seria um regular. Não vou botar um verde nele, não. Vou botar um regular. Por quê? Pegou o pênalti, sem dúvida nenhuma, isso é bom. Isso é fantástico para ele. Eu acho que foi ele que ajudou a não tomar uma goleada. Mas não dá para negar que ele falhou no primeiro gol. Eu acho que no primeiro gol foi uma Eu falha ia trazer feia esse dele. ponto, viu? Eu ia trazer esse Eu acho ponto. que Achei a foi bola do primeiro gol defensável. Sério? defensável, completamente. Completamente. Acho que foi muito Então, acho forte, que né? ele Uma falhou. cabeçada, assim.
Então, Foi uma cabeçada forte, mas foi muito em cima dele, né, Fábio? Eu acho que ele poderia ter tido, assim, uma mão menos fofa, eu diria. Eu acho que foi uma cabeçada muito forte, mas foi muito em cima dele, assim. Não foi uma cabeçada... Eu acho que ele falhou. Não foi uma tirando ele, falha... né? Hã? Uma bola que tira ele da zona de controle, Isso, né? Não achei que foi isso. isso. Eu acho que foi uma falha. Então, por isso que eu vou botar regular, tá? tá. E o outro regular para mim é Baralhas. Eu acho que Baralhas, apesar de tudo, fez uma partida em que ele se entregou, que correu, aquele papo de Baralhas de sempre, né? Se entregou, correu, etc. Aí eu vou para os vermelhos, os péssimos, os jogadores que não fizeram nada em campo, só fizeram atrapalhar. Vamos lá. Neres, não tem como aceitar a falha dele no segundo gol. Foi uma falha muito feia. Um cara que tentou controlar no corpo, não conseguiu controlar no corpo, se enrolou, caiu, deu a bola de graça para o jogador do Bahia. Pelo amor de Deus, né? Foi horrível. Partida tenebrosa de Neres. Tanto é que, como eu falei, segundo tempo era para Carpini tirar um zagueiro. Tirou quem? Tirou Neres, que é o capitão do time. Então, o próprio Carpini reconheceu que Neres fez uma partida horrorosa. Porque você não tira o capitão assim de qualquer jeito, né? Cáceres, que partida tenebrosa de Cáceres. Cáceres é um cara conhecido pela regularidade, mas hoje ele foi regularmente ruim, né? Porque ele não conseguiu dar profundidade alguma para a vitória na lateral direita. Todas as jogadas de Cáceres ele errou. Todas. Partida tenebrosa de Cáceres, assim. Deu pena de ver ele em campo. O trio de ataque, péssimas partidas. Wellington Rato, substituído no intervalo com toda a justificativa. Para mim, pior em Hoje campo. ele foi Para mim, pior pior em em campo. campo, sem dúvida, sem dúvida. Wellington Rato, pior em campo. É um cara que fisicamente não consegue se apresentar, não consegue se apresentar a nível de competitividade fisicamente, tecnicamente mal, tomar decisão mal. E num jogo como esse, cara, você investe num jogador como o Rato para ele aparecer no jogo grande. E no jogo grande ele foi o pior em campo. Fabri, muito mal. Tem um certo desconto porque claramente ele tá fora de ritmo. Fabri com 30 minutos estava cansado. Com 30 minutos Fabri cansou. Então não dá. E Janderson, pelo amor de Deus, né? O que é Janderson, velho? Janderson é um cara que não domina a bola. Assim, Lucas Arcanjo soltou umas 4 bolas pelo alto para ele dar a casquinha. E ele não conseguiu ganhar uma. Uma. Gabriel Xavier deitou para cima dele, velho. Nessa jogada de tiro de meta, de saída de bola de Lucas Arcanjo. Não conseguiu ganhar nada. Por baixo, pivô, nada. Em profundidade, nada. Janderson não saiu nada. E aí vai entrar também na conta dos. Jogou muito mal. Os 3 atacantes que Carpini botou no segundo tempo. Oswaldo. Quer dizer, são 4, né? Mas é porque eu acho que um conseguiu ainda fazer alguma coisinha. Oswaldo, nada. O Vitória não pode depender de Oswaldo, tá? Não tem como, cara. É um absurdo, na minha visão. O Vitória num A Bavi usar impressão que eu Oswaldo com fiquei, drible. Vila, foi de que, inclusive, Oswaldo foi muito lançado pelo histórico dele em Bavis, né? Que chegou a jogar um ou dois Bavis bons, porque hoje ele não Exatamente. contribuiu nada. Pura superstição. Essa é a única explicação, rapaz. Superstição, velho. Única. Não tem outra explicação. Não jogou nada. Lucas Braga, um jogador que, se sair hoje do Vitória, não fez. Assim, ele vai sair sem ter feito nada no Vitória. E Carlinhos, pelo amor de Deus, né? Não tem nível. Realmente é um jogador que não tem nível. Então todos eles jogaram muito mal. E aí o resto, laranjinha para eles aí, jogaram mal. Alter, Edu, Jamerson. Jamerson falhou no gol. Falhou feio no gol, né? No primeiro gol do Bahia. Ele foi completamente dominado. Ele subiu de qualquer jeito e foi completamente dominado por Gabriel Xavier. Gabriel Xavier assim, passou o carro nele na jogada aérea. Agora, pelo menos ele foi um cara que tentou alguma coisinha, né? No ataque. Apareceu. Eu ia comentar Mais do isso, que que eu Cáceres. achei dentre os jogadores. Achei o Vitória muito abaixo hoje, mas eu achei ele o jogador assim menos pior dentro da atuação do Vitória. Assim. Isso. Mas a falha, né, é muito grave, né? Muito grave aquela falha dele. Então, assim, Edu, mal. Alter, mal. Jamerson, mal. William Oliveira, mal. E Mosquito, mal. E Carlinhos foi muito mal.
beleza? Poupa tempo aí, porque é muito difícil analisar a partida de cada um. Só queria destacar quem foi muito mal mesmo. Arcanjo, que conseguiu salvar um pênalti e tal, merece um razoável, mas o resto é muito difícil. E seu Carpini, eu vou colocar mal também. Laranja para ele. Por quê? O coletivo não funcionou hoje. Se funcionou alguma coisinha, foi para poder o Vitória não passar um vexame na Fonte Nova, de equilibrar. Mas assim, eu acho que o Bahia deixou muito, né? O Bahia largou um pouco no segundo tempo, né? Largou ali e ficou cozinhando. A verdade é essa. É, Mas o coletivo, pelo menos assim, a estratégia pareceu acertada, né? Porque não dá para dizer, o Vitória entrou com o objetivo de roubar a bola na saída de bola do Bahia e conseguiu roubar. Agora faltou qualidade, velho, para saber o que fazer com a bola depois de você roubar. Então, mal para ele, mal. Não tem muito o que falar de Carpim também não. Muito bem, então passado a régua nos jogadores do Vitória, né? Um show de vermelho aí, nenhum verde, né? Baralhas e Arcanjo com o razoável. Melhor em campo aí, Vitor Velar. Arcanjo, né? Vou botar Arcanjo, vai. Pelo pênalti, né? Pelo pênalti. Lembrando que o goleiro que está recebendo o melhor em campo falhou no gol, né? Para mim foi uma falha. Mas o melhor em campo foi o Arcanjo, sim. Porque se não fosse ele, seria 4-0, né? Pelo menos. Teve os dois gols do Bahia, teve o pênalti, que poderia ser 3-0, e teve uma defesaça dele no final também. Aí seria 4-0, então ele salvou dois. Tá? Ele entregou um e salvou dois. Então, melhor em campo. Muito bem, então análise do Vitória feita, né? Só para responder aqui, teve, acho que foi o internauta aqui, Maurício Sampaio. Ele reclamou que a gente só tá falando do Vitória, porque, só para explicar, assim como foi no Clássico Rei, né? Ceará e Fortaleza, a gente divide, né? A análise focada em um dos times, né? Até pra gente ter o corte, né? Um corte só falando ali da perspectiva do Vitória, um corte só na perspectiva do Bahia, e entre aí uma análise e outra a gente faz uma transição aí com o Vitor Vilar também, e com o Ravel juntos para falar em temas em comuns, né, para os dois. E um desses temas em comum é a jogada do Everton Ribeiro, né? A cabeçada do Agora, Everton antes da gente Ribeiro. falar sobre essa jogada, Fábio, só para trazer aqui um ponto que o Tomás trouxe no chat, que eu acho que é importante, Vilar. Faltou a gente analisar o Ronald, que para mim entrou bem no jogo. Não sei o que você pensa aí da avaliação, mas faltou no Eu acho campinho aí do Vitória que. a gente falar sobre ele. Eu acho que foi mal também, né? Assim, eu não acho que ele tenha entrado tão bem, não. Eu acho que, enfim, eu tô. Velho, você sabe como é, né? Tô chateado. Bota laranja aí nele também. Hoje você tá Velho Testamento, meu amigo. Muito bem, então só para corrigir aí, teve o Ronald também em campo e Laranjinha aí jogou mal também. Vitor Vilar não quer saber de aliviar para ninguém, não. Bom, Ravel Pinheiro, tivemos o lance, né, Ravel, o Vitor, da cabeçada do Everton Ribeiro no jogador do Vitória. E não foi expulso, né? O Everton Ribeiro não foi expulso. E pra mim foi, assim, não sei a opinião de vocês, né, quero ouvir, mas pra mim foi um lance claro de expulsão, assim, foi uma cabeçada. Claro que o jogador sempre dá aquela exagerado, que é comum em todo lance, mas foi muito mais assintoso do que o Peteleco, por exemplo, no jogo entre Jacuipense e Bahia. E aí, quando vocês falarem sobre se foi para expulsão ou não, quero saber, na opinião de vocês, se essa possível expulsão do Everton Ribeiro mudaria o panorama do jogo, né? Se aumentaria as chances do Vitória ou se seria basicamente isso mesmo. Mesmo com um a mais, o Vitória não teria força aí para assustar o Bahia. A minha impressão é que mesmo até acho que o Bahia poderia vencer, mas eu acho que talvez o placar de 2-0 não acontecesse, né? Porque Eu até vou o gol deixar foi responder primeiro para, na minha resposta, já emendar com a análise do Bahia. muito bem, Ravel, mas só para completar, eu fico com a impressão que talvez o Vitória chegasse mais vivo, né? Talvez perdesse, mas não sei se seria por um placar de 2-0, por exemplo. Eu acho que poderia ser 1-0 só, ou até o Vitória arrancar um empate. Eu acho que mudaria o contexto do jogo, assim. Mesmo o Bahia sendo superior, eu acho que uma expulsão do Everton Ribeiro, eu acho que mexeria até com a questão psicológica do jogo. Enfim, a favor do Vitória. Obviamente,
pesando ali pro lado do Bahia. Vitor Vilar, e aí? Era para Vamos expulsão lá. e faria diferença? Você, acho que polêmico aqui, né, de certa forma. Eu acho que, a partir do momento, no mesmo campeonato, né, jogos praticamente seguidos do campeonato, praticamente não, jogos praticamente seguidos do campeonato, você tem uma expulsão com o Peteleco e você tem depois uma cabeçada e não dá nem amarelo, né? Porque assim, um lance, tô falando do mesmo campeonato, né? Você está analisando o campeonato, assim, jogos seguidos envolvendo inclusive o mesmo time, né? O Bahia. Então você tem num jogo um peteleco que dá vermelho direto. Não é segundo amarelo para expulsão, foi um vermelho direto, foi considerado agressão, fora de jogo. E aí depois você tem também no jogo, num lance fora de jogo, uma discussão, você tem uma cabeçada do jogador no nariz do outro, porque não foi nem de raspão, assim, foi no nariz. Então, analisando, né, se você expulsou em um, em teoria era para expulsar em outro também, certo? Óbvio. Isso é muito claro. Porque para mim uma cabeçada é mais grave do que um peteleco. Então, analisando um após o outro, sem dúvida nenhuma, seria para expulsão, né? E no caso, não só o VAR não chamou, o VAR não chamou. Naquele lance do Jacuipense, né, que o Bahia teve o Jacuipense teve expulso, o árbitro não tinha visto o lance e o VAR chamou para expulsar o jogador. Nesse, o árbitro, não sei se ele viu, acho que não, e o VAR Ele não sequer viu. chamou. Ele não viu, e o VAR sequer Ele tá de chamou. costas, né? Ele vira, na hora do Então, que o Everton Ribeiro vai, ele vira de costas, né? Ele não vê, assim. Acho que e tanto, a culpa tá no VAR. e tanto ele não viu nada que Everton sequer tomou cartão amarelo. É. Não faz sentido você considerar o seguinte: ou é uma agressão e Everton é expulso, ou Neres fantasiou tudo, foi uma baita simulação a todo Oscar e merece o amarelo por simulação. Não acontecer nada, nenhum ser expulso, nem outro ser punido por simulação, é que não pode, né? Não tem como. E o VAR se ausentou, assim, se isentou de qualquer decisão. Então isso é um absurdo, né? É um absurdo. O Campeonato Baiano completamente humilhado, velho. A verdade é essa, é uma E assim, humilhação que você teve. árbitros FIFA de fora da Bahia, né? Só para é bom pontuar, o árbitro era o Rafael Klein, do É. Rio Grande do Sul, FIFA, e o VAR era o Rodrigo Nunes de Sá, FIFA do Rio de Janeiro, né? Então, não O foi a meu arbitragem ponto é, local. todas as justificativas que deram, inclusive a mídia nacional deu, né? A mídia local, a mídia nacional deu. A justificativa que você tem para justificar lá, né, para tornar legal, olha, gente, é razoável expulsar o cara por um peteleco. Valeria para esse lance de Everton Ribeiro. E valeria num grau muito maior. Porque para mim um peteleco é uma coisa, uma cabeçada é outra. Então não faz sentido você ter essa discrepância tão grande assim. É uma humilhação para o Campeonato Baiano isso aí. Agora, eu gostaria de analisar esse lance, porque é impossível, tá? Eu acho que é impossível você separar uma coisa da outra. Infelizmente, por conta dessa mazela que se tornou o Campeonato Baiano em termos de arbitragem, porque é uma mazela, é um desastre, né? É impossível você chegar aqui agora e não analisar em perspectiva com o Peteleco, em comparação com o Peteleco. Não tem como. Eu gostaria de analisar esse lance de verdade, sem a referência do Peteleco. Eu acho que é impossível isso. Volto a dizer. Quem está comparando e tal, não sei o quê, é natural, é espontâneo, é quase obrigatório. Mas eu gostaria, porque para mim o Petelec foi um absurdo que aconteceu. É uma vergonha isso ter ocasionado uma expulsão. Para mim, é a minha opinião, minha visão, o que eu espero do futebol. O Petelec foi um absurdo que aconteceu. Então, a partir do momento que você abre esse precedente do absurdo, os lances seguintes que sejam parecidos vão ser todos comparados. Mas eu gostaria de analisar esse lance, né? Que esse não tivesse existido o Peteleco para eu poder analisar esse lance em paz aqui, sem referência bizarra nenhuma. E aí eu acho que se você retirar completamente da, digamos assim, da existência do Peteleco, né? E analisar o lance como se fosse, sei lá, no Campeonato Gaúcho, eu acho que seria um lance, sei lá, de amarelo mesmo. O que não dá é para não ter nada. Não dá para ter nada, sabe? Não dá para não ter nada. Esse que é o ponto. Não teve nada.
Não teve nem simulação de Neres, nem expulsão de Everton Ribeiro, nem amarelo para Everton Ribeiro. Não teve nada. O VAR não chamou, não A aconteceu nada. justificativa, Vitor, é porque o VAR só pode chamar em lance para vermelho, né? Se o VAR avaliou que seria para amarelo, não poderia chamar para o árbitro dar amarelo. Então tem E aí o esse árbitro não outro viu. ponto. Esse que é O o árbitro problema. O não árbitro viu, não é. viu. É. Ele devia ter, assim, se ele não viu, o árbitro devia falar, ó, velho. Enfim, é a regra do VAR, eu concordo, tal, não sei o quê. Mas eu acho um absurdo, né? Ter uma cabeçada e não ter nada, não acontecer nada. Nem simulação de Neres, nem punição a Everton Ribeiro. Eu gostaria, volto a dizer, eu gostaria de analisar esse lance sem a referência do Peteleco. Quando você tem a referência do Peteleco, é obrigatório expulsar. É obrigatório expulsar. O Peteleco virou referência nacional. Todo mundo que há uma semana estava justificando o Peteleco, achando coisa na regra para justificar o Peteleco, agora tem que admitir que a cabeçada também vale. Ou não é? Entende? Todo mundo que estava indo para a TV, estou dizendo inclusive comentaristas, e não só torcedor do Bahia, mas comentaristas em geral, estava analisando lá e achando na regra justificativa para o Peteleco ser expulsão, tem que reconhecer que agora as justificativas são muito maiores, né? Que acho que não tem nem discussão. Mas eu gostaria de analisar o seu lance do Peteleco. E aí, falando do jogo, para terminar aqui minha borragia sobre isso. Para o cenário do jogo, eu acho que a derrota do Vitória, do jeito que foi, não passa pela arbitragem. É bom dizer isso. O Vitória jogou mal, ponto. Péssimo, ponto. O Vitória não conseguiu. O Vitória teve a oportunidade de fazer gol contra o Bahia na roubada de bola, por exemplo, do ataque, e não conseguiu chutar, irmão. Não conseguiu tocar passe na frente. Ponto. Então, assim, a derrota do Vitória não passou pela arbitragem. Não é um tipo de jogo em que a arbitragem foi definitiva. O que você pode dizer é, com a expulsão, poderia ter um jogo diferente. Mas aí é no campo do e se, né? É no campo da possibilidade aí, enfim, da previsão aí, do imponderável. Não é um lance que você falou Especulação, né? assim, o Vitória foi prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Vitória foi prejudicado, mas assim, poderia ter acontecido. Poderia acontecer de Everton Ribeiro ser expulso e o Vitória não fazer nada, terminar 1-0. Poderia, sim, do Everton Ribeiro ser expulso, o Vitória ganhar, empatar. Mas 1-0 Ponderável. é melhor que 2-0, né? Assim, estaria muito mais vivo, né, pro jogo Claro, da claro, volta. claro. Tem um peso importante. Mas eu não Teria um quero, peso o que eu não importante. quero, para finalizar, desculpa me alongar, eu acho que Ravel precisa falar mesmo, mas desculpa, Ravel, é porque assim, eu queria, eu tô assim, Imagina, meu irmão. preocupado. A minha preocupação, Ravel e Fábio, e todo mundo está assistindo, eu não quero que o torcedor do Vitória se apegue a isso para justificar uma má atuação do Vitória. O Não, Vitória eu jogou também, mal, gente. inclusive, acho que seria muito simplista da nossa parte condicionar a atuação ruim do Vitória para mim. Um time que, para mim, assim, a gente não pode brigar com os fatos. O Vitória é o líder do Campeonato Baiano. O time que teve a melhor campanha do Campeonato Baiano. E que, pela segunda vez, Vila, enfrenta o Bahia na temporada e, para mim, foge um pouco das suas características. Características pelas quais o Vitória conseguiu chegar na condição de ser o time que teve a melhor campanha no Campeonato Baiano. E para mim, assim, eu estava esperando você concluir para poder fazer essa inferência, assim, que eu acho que talvez seja o principal ponto pelo qual a gente não está conseguindo ver nos Bavis, nos clássicos, o melhor Vitória possível. Eu acho que o Vitória tem entrado com uma postura muito, muito retraída, muito pensando em não perder o clássico e se abstendo daquilo que de repente ele tem de melhor para poder ganhar o Bahia. E eu acho que isso, para mim, é mais preponderante do que um lance que é discutível pela arbitragem. Enfim, outros elementos que a gente possa discutir aqui. Eu acho que o Vitória poderia, de repente, a gente poderia analisar melhor o Vitória se ele mantivesse as suas características, a sua proposta de jogo de maneira mais fidedigna do que jogar. Eu que, assim, por exemplo, eu assisti o jogo do Vitória contra o Náutico, assisti vários outros jogos do Vitória no decorrer da temporada. Quando eu vejo o Vitória jogando contra o Bahia, é a segunda vez que acontece um Bavi na temporada, eu não sei se você concorda, Vilar, mas assim, eu vejo um Vitória bastante diferente do que é o Vitória no decorrer da temporada, no que foi o Vitória até agora. Um time que, para mim, oferece risco ao adversário, domina os jogos, e contra o Bahia tem adotado uma postura que eu acho que o distancia de vencer jogos, de mostrar o que tem de melhor. A minha avaliação é que o Vitória, independente, como você meio falou, eu concordo, assim, independente do que foi a arbitragem hoje, a gente pode discutir ou não se o lance é passível para expulsão ou não,
Eu acho que a postura que o Vitória tem adotado nos Bavis, segundo Bavi do ano, é uma postura que, para mim, afasta mais o Vitória de confrontar o Bahia, de conseguir um resultado que seja satisfatório, do que necessariamente depender de um fator externo, como eu digo, assim, mais da arbitragem do que necessariamente do desempenho do time em campo. Mas e aí, Ravel, era para expulsão? Não, assim, eu não expulsaria, mas como eu acho que eu consigo fazer aquilo que Vilar diz que não consegue fazer, eu entendo, sob a perspectiva de que, assim, eu vim no telecast aqui na semana passada para dizer que eu não concordei com a expulsão do Pedeleco. Não concordei, achei um excesso de intervenção da arbitragem desde o VAR, tá? Desde o VAR, e depois a aplicação do árbitro de campo, eu achei patético. Eu acho que o Bahia se beneficiou disso, eu acho que não se aplica. Eu acho que a gente vai ver aí 38 rodadas de Campeonato Brasileiro com Bahia, com Vitória, com Sport, com Ceará, com Fortaleza. E assim, se algum jogador da nossa região, já que a gente analisa o futebol do Nordeste para o Nordeste, tiver a infantilidade de aplicar aquilo que a gente viu ali, no jogador da Jacuipense, eu acho que o juiz não vai dar a expulsão. Então, trazendo essa mesma perspectiva de proporcionalidade que eu defendi lá atrás, eu não daria expulsão nesse lance aqui, como eu também não teria dado a expulsão no lance em que o juiz, para mim, errou ao expulsar. Então, eu trago essa visão assim de não dar expulsão, porque eu acho que aquele lance lá, a expulsão foi errada. Se a gente considerar a expulsão como certa, então, para mim, Everton Ribeiro poderia ser expulso hoje. Mas como eu defendi na semana passada a ideia de que o árbitro foi errado ao expulsar o jogador do Jacuipense, eu também não expulsaria hoje. Eu acho que é um lance que um juiz experiente como o de hoje, ele gerencia de uma outra forma. E aí, trazendo para uma outra perspectiva, eu acho que faltou no campo, já que o VAR não pode fazer isso em razão do protocolo, faltou ele trazer de repente um cartão amarelo ali, enfim, gerenciar esse jogo de maneira mais disciplinada do que ele acabou fazendo. E agora revendo o lance, né, aí nas imagens que o Alan colocou aqui, imagens da TVE Bahia, parece que o árbitro escolheu não olhar, né? Ele vira justamente, ele vê o Everton fazendo uma movimento, ele, opa, não quero ver. E aí é uma coisa que entra assim, que é até polêmico falar, Fábio, que é muito o peso do que Everton Ribeiro representa para o futebol, né? Você consegue imaginar se esse lance tivesse sido, por exemplo, para trazer aqui um exemplo aleatório, um Eric Pulga, um jogador começando a carreira, entendeu? Um jogador novo, entendeu? Não dá Será para que a desassociar isso, abordagem né? dele do treinador seria a mesma? Né, Não Vilar? dá Um para você zagueiro, né? dissociar isso. Não dá para você dissociar isso. A verdade é essa. Não dá para dissociar. Primeiro, não dá para você dissociar que a gente está falando de um clássico, de um Bavi final. Então o árbitro fica meio que, né, receoso. Porque, por exemplo, o Peteleco, eu acho um absurdo aquilo ali. E não dá para você dissociar que o Peteleco aconteceu contra o Jacuipense. Querendo ou não, a galera senta a mão nos times do interior. Senta a mão que eu digo Concordo, rigor, né? Não estou falando roubar. concordo. É rigor. Um rigor desmedido. Que contra Bahia e Vitória, que são times da É capital, não fácil, é acontece. fácil você dar um cartão vermelho contra o time do interior. E é muito difícil você Perfeito. dar um cartão vermelho contra o time da capital. Perfeito. Exatamente isso. E, e aconteceu com um jogador que é Everton Ribeiro. Não foi um jogador de pouco tamanho, né? Foi um jogador com, assim, jogador com o maior lastro de carreira que estava em campo hoje. Então, o árbitro até fica, eu acho que o árbitro até fica, pô, velho, Everton Ribeiro fez um negócio desse, sabe? Tipo, fica meio assim. Então, não dá para dissociar o jogo, o tamanho do jogo, a importância do jogo e o jogador que fez o ato. Eu acho que, mais uma vez, tá? Para reafirmar, era para expulsar porque você tem que hoje colocar em perspectiva o tal do Peteleco. O Peteleco abriu um novo paradigma assim, no Campeonato Baiano. Tô falando do Campeonato Baiano. Que eu espero que esse tipo de paradigma não se repita na Série A. Eu acho que nem vai acontecer, porque um jogador de Série A não vai fazer a besteira que o Matheus Firmino fez. Mas se acontecer, o árbitro não tem que fazer a besteira que o árbitro fez. Porque assim, foi uma besteira dos dois lados. Concordo. O Matheus Firmino tomar atitude e o VAR chamar. Aí é outra besteira. Mas assim, abrindo esse precedente no Bahia não era para expulsar. Agora eu gostaria de ver
o lance, né, em perspectiva sem a referência do Peteleco. Sem a referência do Peteleco é um lance amarelo mesmo, sabe? Segue o jogo. É um lance É, como a gente já viu em vários outros clássicos, né, Vila? exatamente, exatamente. Agora, volto a dizer, uma vez que você expulsa um jogador contra o Bahia por causa de um peteleco, tem que expulsar um jogador do Bahia porque deu uma cabeçada, velho. Não tem o que falar. Muito bem. Então, lance polêmico já analisado, né? Eu e Vitor Vilar ficamos aí, achamos que era para expulsão, o Ravel Pinheiro com o cartão amarelo. O fato é que o VAR não chamou, o árbitro não quis ver, né? Ficou muito claro que ele vira na hora lá, na hora que o Everton Ribeiro se projeta ali. No Neres, não era o Neres, né, que tava ali no lance. Enfim, fato é que não apaga. De fato, claro que poderia mudar a história do jogo, o Vitória poderia perder por 1-0 e ter mais chance na volta, mas obviamente não apaga a atuação muito ruim do Vitória no Clássico Bavi.